O meu nome é André Barbosa e atualmente represento a SACP, Shotokan, Associação de Karaté de Paredes. Como é que tu começas no Karaté? Eu comecei no Karaté com os meus 5 anos, por influência do meu pai, já praticante na altura. Já pratico, tenho 21, por isso já pratico Karaté há 16 anos, já vai um longo tempo neste desporto, nesta arte marcial. Comecei num clube diferente do que estou agora. Comecei a competir com cerca de 14 anos, já um bocado tarde, mas mesmo assim consegui destacar-me logo desde o princípio. E pronto, e é isso. Porque o Karaté foi de influência do teu pai ou tu que também querias experimentar? Sendo sincero, naquela altura, até começar a ver o Karaté com outros olhos, ia um bocado contra a vontade. Nunca, com aquela idade, a maior parte das crianças prefere o futebol. E os meus pais deixaram-me entrar no futebol, joguei futebol durante 3 ou 4 anos, mas a partir do momento que eu comecei a ver o Karaté com outros olhos, quando comecei mesmo realmente a gostar do Karaté, abandonei logo o futebol e dediquei-me 100% ao Karaté. Foi fácil para ti encontrar escolas de Karaté ou tiveste alguma dificuldade em encontrar alguma escola? Não foi difícil porque lá está, meu pai como já andava, na altura entrei logo para a escola onde ele já estava a praticar. Mas nunca tive assim nenhuma dificuldade. Uhum. Como é que tu encontraste o Shotokan Associação Karaté de Paredes? Eu não encontrei. O meu pai é o fundador do clube, e também presidente. Não é um clube, uma associação, é o presidente da mesma. Sou o primeiro atleta dele e lá está, não foi difícil encontrar. Foi quando o meu pai quis criar esta associação. O que é que tu tens aprendido na associação? Principalmente eu agora tenho ajudado em grande parte o meu pai com os novos integrantes do nosso clube, tenho ajudá-los a orientar, mais tipo na parte da competição, aqueles que já gostam gostam de me ver a competir e já têm alguma ideia do que é competição, tenho ajudá-los a evoluir nesse aspecto. Neste clube já acho que, para além do Karaté, acho que ganhei muitos valores como ser humano e como homem, que é um dos princípios básicos do Karaté, para além de formar grandes atletas, também queremos formar grandes pessoas em termos de tudo, ética, saber estar. Foi as principais coisas que já ganhei neste clube. E que significado é que tem para ti? O clube? Sim. Neste momento este meu clube é tudo. É quase dar sangue sobre lágrimas para este clube. Não só pelo ser o meu pai, ser um sonho do meu pai ter um clube dele, mas também por um conjunto de fatores externos que não, não, acho que não faz sentido mencionar aqui. Mas por este clube é sangue sobre lágrimas. Em todos os treinos dar 100% de mim, em todas as competições dar 100% de mim, deixar tudo o que tenho lá e, e é raça, sempre. Qual é assim a história de balneário que tu tens, ou seja, a história de competição que tu tenhas mais caricata que tenha-te acontecido? Foi numa competição internacional, uma das provas do circuito mundial, que era na altura Youth Leagues,
que é até os 17 anos, em Itália, que foi na Youth League de Caorle, em Veneza. E um colega meu, após eu competir, estávamos no balneário e lá está, como estávamos no meio de muitos estrangeiros, nós podemos dizer assim umas caralhadas em português e dar assim um sorriso em boas, que eles pensam que há alguma coisa de bom e estávamos assim a gozar um bocado com eles. Foi assim o momento mais caricato que tive assim no balneário, de uma competição. Falando agora das competições, qual é que foi a competição que te mais marcou de forma positiva e aquela que te marcou pela negativa? Eu acho que foi a mesma. A que mais marcou de forma positiva foi quando fui a primeira vez representar a seleção. Pá, eu acho que é quando qualquer atleta de qualquer modalidade quer representar o seu país e eu por acaso já tive esse privilégio. Hum, Lá está, e também foi aquela competição porque foi das competições que não estava no meu dia, não correu assim como eu estava à espera. Também por ser a primeira vez a representar o meu país, acho que foi um bocado stress, nervoso, num país, lá está, estrangeiro, foi das minhas primeiras competições num país estrangeiro também, por isso não me correu tão bem, por isso eu acho que foi aquela que eu senti mais emoção e aquela acho que me correu pior, nesse sentido. E qual é que foi o prémio que mais significado teve para ti? Foi quando fui vice-campeão nacional, que foi a partir daí, foi tipo, digamos, foi quando a partir daí comecei a frequentar os treinos de seleção, comecei a ser mais visto a nível nacional, comecei a ser mais reconhecido. Foi quando também comecei a ver, eu acho que consigo ir mais longe, acho que consigo, se apostar bem nisto, consigo chegar onde quero e até agora continuamos na luta para conseguir cada vez mais e melhor. Uhum. Dos terceiros e segundo lugares que já conquistaste, qual é que é para ti o mais simbólico? O segundo lugar, lá está, foi quando fui vice-campeão nacional. Lá está, apesar de não ser o primeiro lugar, significou muito para mim porque foi o meu primeiro campeonato nacional e logo no primeiro campeonato nacional chegar a uma final, para mim ficou sempre simbolizado, apesar de ter perdido, mas ficou sempre simbolizado para mim. Que significado é que tem para ti os primeiros lugares que já conquistaste? Os primeiros lugares, para mim é sempre um motivo de orgulho. É sempre bom ficar em primeiro lugar, acho que toda a gente gosta. Uhum. E lá está, quando é primeiro lugar, quando se sobe ao pódio, vê-se que o nosso esforço está a ser recompensado e está a dar frutos. Mas o primeiro lugar é sempre o lugar mais alto do pódio, é onde toda a gente quer chegar, e quando somos nós a chegar lá é um orgulho enorme, independentemente da competição. Qualquer competição que eu entre, tento sempre ganhar, é para lá, é para esse caminho que eu trabalho e que me esforço todos os dias. É um orgulho ficar sempre em primeiro lugar, qualquer que seja a competição. Quando tu conquistas um lugar do pódio, dá-te mais responsabilidade na prova a seguir ou é igual? Eu tento não pôr peso em cima de mim. Mas claro, uma pessoa a ter aquela emoção de subir ao pódio, quantas vezes mais subir ao pódio, melhor. Tanto para ser reconhecido, tanto em Portugal, ficar reconhecido tanto em Portugal como em Espanha, como para ser mais visto para patrocinadores, digamos assim. Uhum. É isso. Até onde é que tu pretendes chegar no Karaté? Um, uma, eu, Lá está, o meu objetivo é ser melhor do mundo. Não, vou, vou me esforçar. Eu agora a cada ano tenho-me esforçado cada vez mais para, para começar
a integrar novamente os treinos de seleção e quem sabe apresentar a seleção. Agora em sénior, que é o escalão mais alto, e a partir daí estar sempre em competições internacionais, provas de circuito mundial e série A, para começar a ter ranking e a subir por aí fora. Quando tu competes numa prova, sentes algum tipo de responsabilidade? Claro que sinto, não só pelo tipo o trabalho que eu tenho feito, sinto sempre, tipo, quero que esse trabalho dê frutos na competição e também sei que principalmente as competições que são fora há um grande investimento por parte dos meus pais e do meu clube e não quero que esse investimento seja em vão. Nunca é, porque apesar de às vezes o resultado não ser bom, há sempre alguma coisa que se ganha nessa competição, mais experiência, conseguimos ver o que falhamos para a próxima não falhar, mas claro que temos sempre uma responsabilidade connosco, não é ir para lá e se perdemos que se lixe, não, temos que ir para lá para dar tudo de nós, porque, porque é assim que uma pessoa evolui. Muitas vezes nós vemos que os grandes profissionais abdicam de muito para conseguirem chegar o mais longe possível. Tu já abdicaste de muito por causa do Karaté? Já visitei várias vezes, principalmente de saídas à noite, jantares com colegas meus, se calhar às vezes tempo que era para estudar, quando estava perto de uma prova, eu abdiquei só um bocadinho, não. Então, tenho sempre estudo, sempre em primeiro lugar, mas às vezes, quando está perto da prova, abdico só um bocadinho para treinar mais um bocado, mas sim, já dediquei várias vezes estar com os meus amigos, estar com a minha família, jantares de família, almoços, etc. Já dediquei várias vezes por causa de competições ou por causa de treinos. E não me arrependo disso, que eu acho que foi para o meu bem e para evoluir enquanto atleta. Que significado é que tem para ti o Karaté? Mas para mim tem imenso significado. Já são 16 anos a praticar um desporto, tenciono que sejam muitos mais, até ser velhinho, quase, até dizer: olha, pronto, agora já não dá mais para fazer mais nada. É um desporto, para mim, a melhor modalidade que existe, porque não só. Eu, quando era criança, eu era uma criança muito, digamos, encanhada, tipo, embrulhado, lá está, com a família, lá está, com a família diferente, metia-me com toda a gente. Agora, como o pessoal de fora era sempre encanhado, não conseguia falar muito, e o cara até ajudou-me a evoluir enquanto pessoa. Eu agora consigo, num estágio, por exemplo, eu antes fazia mais com os do meu clube, agora faço com uma pessoa de qualquer clube, competição, consigo falar com outros atletas sem tipo ter vergonha. Basicamente, acho que para além de atleta, o Karaté ajudou muito a crescer como ser humano e como homem. Tu falaste no início desta entrevista que tu não vias o Karaté como, digamos assim, como algo para o teu futuro. Com 21 anos, tu vês de maneira diferente agora o Karaté? É complicado, eu acho que estás a falar de futuro, tipo viver disto, não sei se é isso que estás a referir. Sim. Aqui em Portugal é muito complicado viver do Karaté, são poucos atletas que só vivem nisso. Noutros países é uma realidade é mais possível isso acontecer. Agora, aqui em Portugal é muito complicado. Nós temos aqui atletas que representam a seleção, sobem após os europeus em grande, estão bem posicionados no ranking, mas não vivem só do karaté. Treinam à noite, mas durante o dia têm o seu trabalho, têm as suas obrigações. Porque o karaté neste momento competitivo, ninguém consegue, para já, tipo, são poucos que conseguem viver disso a 100%. Uhum. Gostava, claro que gostava, era um sonho conseguir viver do karaté 100%, mas é muito complicado. És feliz? Sou, 100%.